Olá, a paz de Deus. Hoje eu quero trazer uma palavra para você. Está no livro de Lucas, capítulo 8, a parábola do semeador. A partir do versículo 4 até o versículo 15. Não vou ler porque é bem extenso, mas é aquela parábola que a gente conhece bastante, do semeador que saiu para semear, parte das sementes caíram no caminho, e aí tem aquela parte que ficou nos espinhos, outra nas pedras e outra em terra fértil. Teve uma parte nessa parábola que eu já conhecia, já havia lido outras vezes, mas nunca eu tinha conseguido compreender da forma que agora eu compreendi. Essa parte aqui, a partir do versículo 11 e 12, é o que eu vou falar agora. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem, crendo. Ou seja, a pessoa ela vai estar crendo, mas não vai ser salva. Por quê? Porque a palavra ela não vai permanecer. O inimigo vai conseguir tirar dela a palavra, porque ela vai estar dando brechas, ela vai estar ainda no meio do pecado, imersa ao pecado, afundada no pecado, vai estar ali nos deleites do mundo, mas ela acredita em Deus, ela acredita em Jesus, só que não conhece de maneira verdadeira. Como isso? Nós temos que estar meditando dia e noite na palavra de Deus. A gente tem muitos exemplos até de pessoas famosas que falam, vivem aquela vida completamente distinta, diferente do que é aqui na palavra, e falam, eu acredito em Deus e na minha salvação. Mas a verdade é que essas pessoas, elas ficam cegas, acreditando que realmente vão ser salvas, mas em momento nenhum ela vive a verdade do Evangelho. Então, meus amigos, nós temos que o tempo todo estar meditando na palavra de Deus, orando a todo tempo, como diz no livro de Mateus, muitas vezes quando a gente começa a ler, que é vigiar e orar o tempo todo, para que quando vier sobre nós as dificuldades, as tentações, nós, por meio da palavra, vamos saber como agir, para não ser enganado. Porque às vezes nós vamos estar numa situação em que a gente acredita que a gente está em paz, nosso coração ele vai até estar realmente em paz, mas na verdade não é uma paz que provém de Deus, porque se você está no erro, você está no engano, você está agindo de maneira contrária à palavra de Deus, como essa paz que você pode sentir, ela vai ser de Deus, ela vai ser proveniente do Espírito Santo? Como que essa salvação que você acredita ter vai vir por meio do caminho que é Jesus, se você não renuncia ao teu pecado, você não renuncia aos teus erros, você não luta contra a sua carne, você vive os desejos dela? É contraditório. Quando eu li essa palavra, eu li e reli muitas vezes, para poder compreendê-la, que é dessa forma. E aí eu consegui enxergar e ver exemplos claros de pessoas que realmente elas vivem no pecado, no erro, mas achando que vão ser salvas e usam sempre, Deus é amor, para justificar a possível salvação dela, mas ela vivendo uma vida que quando você começa a ler a Bíblia, você vê que é completamente contrário ao que o Pai deseja. Aquele que segue a Cristo tem que compreender que é uma vida de renúncia. Você tem que renunciar aos teus desejos, você tem que renunciar ao pecado. Você não pode viver uma vida como você vivia antes, após conhecer Jesus. Não tem como você viver errando da mesma forma que você errava antes, sendo que antes o salário que você praticava era a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, como que você vai seguir a Jesus, aceitar a Jesus como o caminho da libertação da tua alma e continuar vivendo a mesma vida de antes? Não faz sentido. Então, meus irmãos, nós temos que estar sempre orando, vigiando e orando, para que a gente entenda que realmente a gente está vivendo no caminho do Senhor, a gente está vivendo a verdade do Senhor, não a ilusão de Satanás. Entende? Ele vem e arranca do seu coração e você não se salva crendo. Você crê na palavra, você crê em Deus, mas de maneira muito superficial e rasa. Compreende? Nós temos que meditar na palavra, conhecer a palavra, orar a todo instante,
para que aí sim, verdadeiramente, a gente esteja revestido de Deus. Então nós temos que estar revestidos dessa armadura de Deus, para que quando vier a dificuldade ou vier as tentações, a gente saiba resistir, saiba sair daquilo sem achar que nós estamos vivendo ali aquela situação. Ah, não, mas eu estou vivendo isso, mas Deus me ama e eu vou ser salvo porque eu acredito em Jesus. Mas você está ali fazendo tudo que é errado, tudo que é pecaminoso, tudo que Deus abomina. Não é porque você sabe da existência de Deus, sabe da existência do sacrifício de Jesus, que isso basta. Você tem que viver uma vida, buscar se santificar, renunciar aquilo que te afasta do caminho, que te afasta da luz e te aproxima das trevas. Então, meus irmãos, meditem dia e noite na palavra, busquem um relacionamento de intimidade por meio da leitura, porque você não vai saber como se posicionar diante das dificuldades, das situações e das tentações se você não conhecer da palavra. Porque se você não conhece da palavra, você não sabe como tem que agir no seu matrimônio, nos seus negócios, na tua vida ministerial, você não vai saber como agir. Então aqui é o segredo para que você esteja verdadeiramente vivendo a vontade de Deus e não sendo enganado pelas mentiras do inimigo, que vai colocar, não, pode ficar em paz com esse sentimento de paz, fazendo tudo que você está fazendo de errado, que você vai ser salvo. A gente tem que romper com o pecado, romper com o mundo, para poder viver a vontade de Deus e provar da boa, perfeita e agradável vontade dele. Mas isso exige sacrifício. Se não está tendo sacrifício, não está tendo uma mudança no que você era antes, não está certo. Então, medite na palavra, busque oração, busque uma casa de oração, está sempre rodeado de pessoas que oram. A gente tem que estar em comunhão com os irmãos para estar fortalecidos diante das ciladas, das dificuldades dessa vida, porque tem tentações, levantes, então nós temos que estar firmados na palavra de Deus, para não cair nos enganos e não nos perdermos. Espero que essa palavra ela tenha vindo sobre você para te alertar, para confrontar, abrir os teus olhos, para que você busque uma intimidade maior com o nosso Pai, por meio da palavra dele, lendo diariamente, meditando na palavra, orando, se fortalecendo com o Espírito Santo de Deus.